porque esse é um questionamento que surge sempre quando a gente fala de, poxa, ascensão da China, até porque você disse, uma informação muito interessante, pô, em 2015, os russos falavam, não, a Ucrânia não é um país. E em 2022 invadiram a Ucrânia. E hoje, se você pega o discurso do Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping ele fala, não, Taiwan não é um país. Taiwan é China. Sim. Então, mais quanto tempo, porque já há uma intenção declarada, né, de pegar Taiwan de volta. Mais quanto tempo para isso vir a acontecer? E aí, se a gente pensa no mundo como ele está hoje, bom, Estados Unidos, eles são autossuficientes em energia, em produção de alimentos, e a China não é. E aí é muito interessante e inteligente, do ponto de vista do Partido Comunista Chinês, fazer um acordo com o Brasil, que é o principal exportador de comida do mundo, para Sim. falar, olha, a gente pode pagar pelas exportações em yuan, em vez de pagar em dólar. E ele faz a mesma coisa com o Irã, com a Arábia Saudita, Exato. com a Rússia, sendo que eles têm que pagar em dólar, eles não podem imprimir dólares, há um limite para isso. Mas pode pagar em yuan, numa situação de conflito, eles Sim. têm muito mais poder para continuar comprando esses suprimentos. E a pergunta que vem na cabeça sempre é, e se estourar uma guerra? Porque é diferente China invadir Taiwan de Rússia invadir a Ucrânia. A Ucrânia não é historicamente um aliado americano. Taiwan tem uma importância para os Estados Unidos muito maior do que a Ucrânia. Sim. E aí, se estourar essa guerra, como é que fica o Brasil no meio disso? Porque Pois é. China é o principal parceiro comercial. Lula tá dando declarações onde ele tá, poxa, mais alinhado com a China do que com os Estados Unidos. A gente conseguiria manter essa postura de neutralidade? Ou no final a gente falaria, não, estamos apoiando aqui as demandas chinesas de... Eles têm o direito de invadir Taiwan. Olha, primeiro, Taiwan é muito mais importante para a economia global do que a Ucrânia, Sim. porque a Taiwan é o principal produtor de semicondutores que estão em tudo, não só nos celulares, mas No assim, carro, carro, micro-ondas, nos drones para a agricultura brasileira, etc. Ou seja, é uma peça-chave. E o que os americanos estão fazendo agora? Porque tudo que você está descrevendo, por um lado, é inteligente, mas a gente está reduzindo nossa dependência mútua, o que torna o conflito menos custoso. Ou seja, é isso que me preocupa. Porque tudo que a China está fazendo, de certa forma, é uma preparação. Ela quer talvez se blindar contra o risco de um conflito, mas lá na frente, quando ela conseguiu, e os Estados Unidos trouxeram as fábricas de produção de semicondutores para os Estados Unidos, o risco de conflito aumenta muito porque o custo econômico de um conflito cai. Porque você já não depende mais, a China já não depende mais do dólar, então ainda não estamos lá, né? Eu não acho que esse conflito vai acontecer no ano que vem, porque esse confronto seria uma bomba nuclear na economia global, basicamente, com impactos gravíssimos para todos os envolvidos, né? Ninguém sai ganhando disso. E todo mundo sabe disso. E a China passa por um momento de muita dificuldade econômica, então eu, por enquanto, não vejo isso, apesar de que você tem diariamente agora incursões assim de caça chinês muito perto de Taiwan, uma situação de muita tensão, vai ter eleições. Eu vou, aliás, em janeiro para Taiwan para acompanhar as eleições presidenciais do país. E assim, um país que está sob muita pressão, tentativa chinesa de pressionar os eleitores, que, ao meu ver, é muito contraproducente, porque os taiwaneses estão percebendo, olha, tem aí uma ameaça aí, então vamos votar para os caras. Nacionalismo. Exato, né? Tem um nacionalismo taiwanês muito forte. Ao mesmo tempo, é fundamental o que você está dizendo, a Ucrânia até recebe, agora veio recebendo mais armamentos ocidentais, mas o Ocidente tomou muito cuidado em reduzir ao máximo o risco de escalação. Quer dizer, não tem bases, né, na Ucrânia, não tem uma presença grande assim de que possa, de repente, haver um confronto. Teve muita relutância em enviar mísseis que possam alcançar território russo. Tanto que o grande problema hoje para os ucranianos é garantir aos fornecedores ocidentais que, com as armas, com os mísseis que eles recebem do Ocidente, eles não podem atingir território russo. O que levou a Ucrânia a produzir, a montar uma indústria própria de mísseis e drones com os quais eles estão começando a atingir centros urbanos, como Moscou, por exemplo. Taiwan é muito mais, tem uma sofisticação militar muito maior, ou seja, a assimetria de poder entre Rússia e a Ucrânia é muito grande, tanto que havia uma expectativa até dentro do governo americano que a Rússia ia
ocupar logo toda a Ucrânia. Eu acho que se tivesse capturado o Zelensky logo no início, e quase conseguiram, a guerra hoje seria outra. Mas ele conseguiu aí mobilizar a opinião pública ocidental, etc. A Alemanha ofereceu asilo ao Zelensky 24 horas depois da invasão. E falaram, cara, deixa pra lá, isso aí não tem jeito. Ou seja, não havia realmente essa expectativa. No caso de Taiwan é diferente. As Forças Armadas de Taiwan estão muito profundamente integrados. Eles recebem treinamento americano há muito tempo. Eles vivem sob essa ameaça constante. O Zelensky falou 6 meses antes da invasão russa, quando os americanos falam, olha, vão invadir, vão invadir. Tinha uma época aqui que os americanos soltaram toda a inteligência que eles conseguiram do Kremlin. E aí muita gente fala, não, não vai acontecer. O próprio Zelensky falou, podem parar de falar isso, porque não adianta, quem sabe, não vai acontecer. Aí aconteceu. No caso do taiwanês, a elite militar e política está pensando todos os dias sobre a invasão há décadas. Então os caras têm uma que chama estratégia porco-espinha, se chama. Eu não sei, às vezes dá para ver os vídeos quando, sei lá, uma onça tenta atacar e assim é muito difícil você atacar esse animal que consegue se proteger muito bem. Então, uma invasão chinesa teria um custo militar muito alto, porque toda a ilha está, né, com mísseis antiaéreos, a população taiwanesa recebe treinamento toda hora, sobre o que fazer, como se defender, para onde ir para pegar a arma. Você teria uma mobilização imediata da população se levantando contra uma possível ocupação chinesa. Um sentimento anti-China também, assim, apesar de muitos taiwaneses comprarem produtos, ter comércio. Então, assim, aquilo seria um conflito muito pior, com armas americanas de última geração sendo utilizadas contra as forças chinesas. E tem outra questão. A Rússia vem travando guerras há muito tempo, com frequência. Invadiu o Afeganistão, muito sangrento, invadiu a Geórgia, teve uma guerra civil envolvendo a Chechênia, uma região predominantemente muçulmana. Não é só a China que tem esses problemas com minorias muçulmanas, a Rússia também. Então, as Forças Armadas russas estão acostumadas. Muitos generais russos viram combate em muitos contextos. E a Ucrânia, apesar das perdas materiais, a guerra russa contra a Ucrânia acaba modernizando as Forças Armadas russas também, porque você tem muita gente com experiência de combate, o que é valioso para futuros confrontos. A China não tem. Zero. Por isso, em parte, eles mandam tanta gente para participar das missões de paz. Porque, pelo menos em alguns países, as pessoas já utilizaram, né, já tiveram confrontos. Inclusive, o número de soldados chineses que participam de missões da ONU e morrem nos confrontos está aumentando. É uma estratégia chinesa de aumentar a exposição de soldados chineses a situações de combate. Mesmo assim, a expectativa é que os chineses teriam uma dificuldade enorme inicial, porque nunca tiveram essa experiência de grandes confrontos. Por isso que eu espero que há um certo bom senso, assim, que a própria liderança militar vai dizer aquilo aí vai ser um desastre para os dois lados. E com um colapso da economia global imediato, porque você não tem mais acesso a semicondutores. Ou seja, vai ter imediatamente uma escassez de produtos eletrônicos mundialmente, porque os chips que estão sendo produzidos nos Estados Unidos, eles não têm a mesma sofisticação. Taiwan também não é bobo. Não vai, a TMSC, porque não vai produzir os mesmos chips lá. São de algumas gerações mais atrasadas, os mais de última geração, só em Taiwan. Então o Biden está lá investindo bilhões para produzir semicondutores nos Estados Unidos, e os Estados Unidos não vai conseguir produzir os mesmos. Né? Então, mas é uma questão muito preocupante, eu acho, porque a situação econômica na China pode piorar ao ponto de que a China precisa de uma guerra para diversão de opinião pública, né? Países que estão passando por crises se tornam mais agressivos às vezes. Eu lembro que o Saddam Hussein lá atrás invadiu o Irã assim. Em parte, a Venezuela vem buscando encrenca com Guiana para dizer, ou seja, é tudo para você não
ter todo dia falando de violência, estagnação econômica e inflação. Nada melhor do que o inimigo externo para você juntar o povo e ainda poder perseguir opositores políticos, né? Falar, esse cara tá ajudando o inimigo. Sim, exato. Na verdade, quem está fazendo isso até antes de assumir o poder, se ele ganhar, é o Milei, o Javier Milei, na Argentina, que como que ele mobiliza o eleitor? Falando mal da China, dos Estados Unidos, do Brasil e do Chile, os 4 principais parceiros comerciais da Argentina. Então as pessoas falam, é verdade, a culpa desses caras, não sei o quê. Então, assim, aquilo faz sentido. Agora, eu vejo... Semana passada, o Biden promoveu uma mudança da legislação para facilitar ainda mais a exportação de armamentos para Taiwan. Vai ser interessante. Eu vou passar uma semana em janeiro para ver o cenário eleitoral, conversar com pessoas. Eu acho que é sempre bom estar na rua para sentir um pouco o que acontece. Assim, alguns amigos disseram que os cafés em Taipei, a capital de Taiwan, estão cheios de bandeiras ucranianas. E eles olham, obviamente, o que está acontecendo, de que forma. Eu, inclusive, acho que a Rússia, tendo todos esses problemas na Ucrânia, fez a China reconsiderar, falar assim, É, aquilo aí é complicado. isso que eu,